Oi, seus lindos! Aqui é o professor Murilo Antônio, de Redação. Seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje aprenderemos sobre a conclusão, esse último parágrafo da dissertação que é muito fácil de fazer. Então, vamos lá! Então, meus amores, eu já vou começar mostrando a estrutura que eu adoto de conclusão para vocês, mas antes da gente começar, eu queria deixar claro que você vai precisar de mais ou menos umas 8 linhas para colocar a estrutura de conclusão que eu vou apresentar para vocês em prática, tá? É uma estrutura que eu ensino para os meus alunos e é muito legal você conseguir utilizá-la porque ela te garante nota máxima na competência 5. Essa estrutura de conclusão que eu vou apresentar a vocês, ela tem 2 propostas de intervenção e cada uma dessas propostas apresenta os 5 elementos válidos da proposta de intervenção. Todo mundo está lembrado de quais são esses 5 elementos da proposta de intervenção? Agente, detalhamento, ação, modo, efeito. Então, todos esses elementos válidos constarão nessa estrutura, dialogarão com o seu texto e te garantirão uma nota máxima na competência 5 do Enem. Tudo bem? Então eu vou colocar aí para vocês na tela. Essa estrutura, gente, ela tem basicamente 4 partes essenciais. A primeira parte é uma frase genérica para alertar a respeito da resolução do tema. Então é nesse momento, bem no início da conclusão, que você geralmente focaliza o núcleo do tema ali, o que deve ser amenizado, reduzido, mitigado na sociedade, tá? E depois você coloca 2 propostas de intervenção. A primeira proposta, ela vai ter os 5 elementos, tá aí na tela, né? Agente, detalhamento, ação, modo, efeito. E a segunda proposta, você vai tentar também colocar esses 5 elementos, tá? E por fim, eu sugiro sempre os alunos terminarem a conclusão retomando o repertório da introdução para evidenciar o que a gente chama de texto-circuito. O texto-circuito é aquele em que o aluno, ao final do texto, retorna ao início e isso fortalece o projeto textual do candidato, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês uma redação já escrita, uma redação nota 1000. A gente vai ler aqui junto a introdução, o D1 e o D2, e eu vou mostrar para vocês como ficaria uma proposta de intervenção, um parágrafo de conclusão adequado para esse texto. Gente, eu queria deixar claro que se você tem alguma estrutura pronta de conclusão, de proposta de intervenção, se você tem sempre uma intervenção que você coloca nos textos, independente do que você mencionou no desenvolvimento, tá muito errado. Você não pode fazer isso. Eu vejo muito esse erro nas redações dos meus alunos. Propostas de intervenção que não dialogam com o que foi dito no desenvolvimento. Isso torna o seu projeto de texto fraco, isso gera falhas na argumentação, porque o Enem considera que a proposta de intervenção também faz parte do processo argumentativo do aluno. Então, eu queria, sim, se você tem alguma estrutura decorada, pronta, de proposta de intervenção, que você jogasse isso no lixo, isso não te pertence mais, porque você tem que fazer uma proposta baseada no que foi dito no desenvolvimento, ok? E eu vou mostrar para vocês esse processo, esse caminho não é difícil, basta reler os desenvolvimentos e prestar atenção para o problema que precisa ser não resolvido, né, mas amenizado, diminuído na sociedade, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com a introdução de uma redação, por quê? Porque a gente precisa retomar na nossa última frase ali da conclusão o repertório da introdução. Então, a gente vai ler junto aqui a introdução de uma redação baseada no tema Estigma associado às doenças mentais, que foi o tema do Enem 2020, tá? E aí a gente vai, então, em seguida, ler os parágrafos de desenvolvimento para a gente encontrar realmente quais serão as propostas de intervenção. Então, vamos lá. A introdução dessa candidata, ou candidato, não sei muito bem, mencionou o seguinte: a série 13 Reasons Why, pertencente ao catálogo da Netflix, narra a história de Hannah Baker, vítima de bullying no colégio. A jovem, que não teve amparo nem da escola nem do Estado, comete suicídio.
Fora da ficção, especialmente no Brasil, país mais depressivo da América Latina, cenas como essa são comuns cada vez mais devido ao estigma atribuído às doenças mentais. Dessa forma, urge analisar as causas, as consequências e desenvolver estratégias concretas para reverter esse quadro. Gente, quando você está elaborando o parágrafo de conclusão, a única parte da introdução que interessa é o repertório sociocultural que foi apresentado aí para vocês em marca-texto cinza, tá? Você vai tentar retomar, então, no seu parágrafo de conclusão, a situação aqui da Hannah Baker, né? Esse repertório ficcional da série 13 Reasons Why, lá na última frase da sua conclusão, tá bom? Então, isso é a única coisa que importa da introdução para o parágrafo conclusivo, o repertório sociocultural. Vamos agora ler o D1 e o D2, aí sim, você tem que prestar muita atenção para conseguir elaborar uma proposta, ó, maravilhosa. Então, vamos junto. A princípio, sabe-se que no ambiente escolar existe uma carência na abordagem básica. Quais são, como se manifestam e o que fazer das doenças psicossomáticas. Gente, essa primeira frase aí do desenvolvimento, ela menciona um assunto que vai ser desenvolvido, né, argumentado aí durante o parágrafo, tá? Então, isso significa que a minha primeira proposta de intervenção, ela vai ter que envolver a escola e ela vai ter que, não solucionar, né, mas amenizar, reduzir esse problema aí da carência na abordagem básica das doenças psicossomáticas. Essa parte de amarela ela é importante, então, porque ela indica o que vai ter que ser amenizado lá na primeira proposta de intervenção, que é essa carência de abordagem, de disciplinas, de conteúdo na escola voltado para a discussão das doenças mentais. Ok? Em seguida, o aluno coloca a causa do problema. Por que a escola apresenta essa carência, né, de abordagem sobre as doenças psíquicas? Ele coloca a causa em seguida. Isso porque a Base Nacional Comum Curricular não apresenta uma disciplina que aborde tal temática. Gente, vamos parar por aqui, ó. Até agora esse candidato, ele me falou qual é o problema, que é essa carência de conteúdos na escola, e ele me deu um porquê desse problema, a causa, que é o quê? Não há uma disciplina, né, na Base Nacional Comum Curricular que focalize doença mental, saúde emocional, né, psicologia. Essas informações já são muito importantes para a gente elaborar nossa proposta de intervenção. Por quê? Porque eu já tenho o agente da proposta, que vai ser a escola, as instituições formais de ensino, e eu já tenho a ação da minha proposta de intervenção, que é o quê? Abordar disciplinas, conteúdos voltados para a saúde mental, voltados para as doenças mentais. Então, essa ação e esse agente eu retiro das ideias que eu apresentei no meu D1, no meu desenvolvimento. Tá? Então, você não vai chegar lá na conclusão e falar a mídia tem que abordar mais conteúdo sobre doença mental, ou então, sei lá, o governo. Nada disso foi mencionado aqui. Ele mencionou um problema de educação envolvendo a escola. Então, cabe à escola intervir, modificar, né, as suas ações e intervir na realidade. Ok? Então, vamos continuar a leitura do D1, mas eu já mostrei para vocês 2 elementos que eu já retiro desse parágrafo de desenvolvimento. Continuando a leitura, ele apresenta agora um repertório sociocultural. Nesse contexto, segundo Rubem Alves, importante educador brasileiro, as escolas podem ser comparadas a asas ou a gaiolas, ou seja, podem proporcionar voos ou condições de alienação. Nesse sentido, os colégios funcionam como gaiolas, pois permitem que os estudantes permaneçam desprovidos de informações pertinentes sobre as patologias mentais. Consequentemente, muitas pessoas passam a estereotipar e a discriminar quem precisa de ajuda. E assim, ao banalizar o sentimento e o sofrimento do outro, de modo a reduzir a frescura, essa estigmatização perversa dificulta ainda mais a procura de ajuda profissional, psicólogos e psiquiatras, como aconteceu com a protagonista da série. Queridos, esse é o momento em que o candidato focaliza os efeitos dessa pouca abordagem de saúde mental nas escolas. O efeito é a estereotipação, é considerar a doença mental como frescura, é a estigmatização. Por que eu ressaltei aí de verde esses efeitos? Porque eles serão apresentados na proposta de intervenção, só que de maneira positivada.
No desenvolvimento, a gente geralmente menciona efeitos negativos, não é? Você vai transformar esses efeitos negativos em algo positivo. Então, se no desenvolvimento você diz que a falta de abordagem de saúde mental nas escolas gera um aumento da estigmatização, qual vai ser o efeito da sua proposta de intervenção? A diminuição da estigmatização. Se você menciona aqui como efeito que falar pouco sobre doença mental na escola gera uma estereotipação, como se fosse frescura essas doenças, qual vai ser o efeito da sua proposta de intervenção? Reduzir a formulação desses estereótipos, acabar com essa desvalorização das doenças mentais. Entende? Você vai simplesmente pegar uma ideia negativa e positivá-la como efeito da sua proposta de intervenção. Então, assim, em resumo, em síntese, a gente leu o parágrafo de D1 e a gente já tem 3 elementos: agente, ação e efeito. O agente vai ser a escola, a ação, abordar mais conteúdos, disciplinas sobre as doenças mentais, e o efeito, reduzir a estereotipação dessas doenças, minimizar a estigmatização dessas doenças. Ok? Ah, professor, está faltando modo e detalhamento. Aí é o seu momento de brilhar. Aí é o momento em que você vai colocar aquilo que não precisa necessariamente estar mencionado no desenvolvimento. Você vai criar um modo aí, lembrando que o modo é sempre referente à ação, tá? Então, como a escola vai abordar mais disciplinas? Esse é o modo. E aí você pensa, o que fizer sentido aí para a sua proposta, você menciona como modo. E o detalhamento, eu gosto sempre de detalhar o agente. Então, eu vou mostrar para vocês mais para frente como detalhar a escola. Tem uma forma bem simples de trazer o detalhamento das instituições de ensino. Ok? Então, vou partir do pressuposto que a primeira proposta de intervenção, a gente já tem ela semi-estruturada. Agora eu vou ler o D2 com vocês e retirar os elementos aqui, as ideias do D2 que são pertinentes para a gente construir a nossa segunda proposta de intervenção. Então, bora lá. Leitura do D2. Além disso, nota-se que o Estado também contribui para a persistência do estigma em relação às doenças mentais, haja vista que não estimula o autoconhecimento e pouco investe na contratação de profissionais especializados. Isso posto, de acordo com o filósofo Friedrich Hegel, o Estado deve proteger os seus filhos. Entretanto, a prática deturpa a teoria, pois, apesar da existência do Setembro Amarelo, campanha que incentiva a valorização da vida nos demais meses, pouco ou nada é feito para ensinar às pessoas que ninguém é perfeito, que todos temos limitações e a importância de saber procurar ajuda. Além disso, as unidades básicas de saúde, muitas vezes, não possuem psicólogos e psiquiatras para ajudar a quem, porventura, precisar. Nesse parágrafo de desenvolvimento 2, a gente encontra o problema, o assunto que vai ser desenvolvido aqui nesse parágrafo, que é a questão do Estado não estimular o autoconhecimento e pouco investir na contratação de profissionais especializados. E a gente tem as causas disso, a causa 1 e causa 2. Nesse parágrafo, o candidato optou, galera, por não focalizar efeitos. Ele preferiu aqui trabalhar causas. Então, por que o Estado não promove muito o autoconhecimento? É a causa 1 aí que está em azul para vocês. O Estado não estimula muito o autoconhecimento porque tem o Setembro Amarelo ali, que é restrito a somente um mês. E depois, nada ou pouco é feito, para incentivar as pessoas a procurar ajuda, para saber sobre as limitações das doenças mentais, para buscar tratamento. E a causa do problema 2, que é falta de profissionais, ele coloca aí, o Estado investe pouco na contratação de profissionais especializados, é o fato de as unidades básicas de saúde, muitas vezes, não possuir psicólogo e psiquiatra em quantidade ali suficiente para quem porventura precisar. Então, gente, com base nessa leitura do D2, a gente pode inferir que o meu agente vai ser o Estado, é quem ele acusa aqui de ser negligente, de não estar tão preocupado, de fazer pouco em relação à promoção da saúde mental. Estado é meu agente, qual vai ser minha ação? Olha, com base nessas ideias, eu diria que a melhor ação seria o Estado contratar mais profissionais de saúde, mais psicólogos, mais psiquiatras e inserir esses profissionais nas unidades básicas de saúde. E qual é o efeito? Promover mais tratamento, mais conhecimento, mais informação
informação a respeito das doenças mentais, não somente no período de Setembro Amarelo, mas no ano inteiro, tá? Então, já tenho 3 elementos da minha proposta de intervenção de novo: agente, ação e efeito. Agora, o modo e o detalhamento, você vai, imaginar uma coisa que faça sentido, colocar uma coisa ali prática, tá? Concreta, que possa, sim, conjugar, se articular a esses 3 elementos que a gente já encontrou do D2. Ok? Eu já vou colocar aí na tela para vocês como é que ficaria, então, o parágrafo de conclusão, seguindo aquela estrutura que eu apresentei no começo do vídeo, e aí a gente vai discutindo aqui esses 5 elementos: o agente, o detalhamento, a ação, o modo e efeito, que vão ter que estar presentes, né, preferencialmente nas 2 propostas, para te garantir, com certeza, uma nota máxima na competência 5. Então, vamos ler nosso parágrafo conclusivo. Olha como ficou. Portanto, nota-se que os estigmas relacionados às psicopatologias precisam ser reduzidos. Gente, isso que está em amarelo é aquela frasezinha que evidencia um alerta para a resolução do tema, tá? É uma frase curta, ela não tem tanta importância aí na conclusão, é somente para você introduzir o tema, né, que vai ter que ser ali amenizado, solucionado. Solucionado não, né? A gente no máximo consegue diminuir o problema, tá? Então, colocou essa frasezinha que aponta aí para a necessidade de resolver o tema, você apresenta um conectivo e já coloca a primeira proposta de intervenção. As escolas, que é o nosso agente do D1, eu detalhei colocando aí, tanto públicas quanto privadas. Existem outras formas de detalhar a escola? Existe. Você pode colocar assim: as escolas do ensino fundamental ao ensino médio, seria um detalhamento de escola. Você pode colocar assim: as escolas, em especial o corpo docente, aí você já focaliza os professores das escolas. Existem inúmeras formas de você detalhar a escola. Você pode até explicar o que é a escola, que o Enem considera como detalhamento. Você pode colocar: as escolas, importantes instituições mantenedoras da criticidade na sociedade, alguma coisa nesse sentido. Quando você explica a instituição escola, isso também é considerado detalhamento. Tá bom? Então ficou assim: as escolas, tanto públicas quanto privadas, devem focalizar conteúdos a respeito de saúde mental ou inteligência emocional em sua grade de ensino. Como? Aí agora eu elaborei um modo como que a escola vai focalizar esses conteúdos, por intermédio de aulas multidisciplinares com profissionais da saúde, e o efeito, a gente já falou sobre ele, a fim de evitar a crença em estereótipos indevidos sobre as doenças mentais. Gente, quando o corretor lê essa proposta de intervenção, ele vai lembrar na hora do conteúdo mencionado no seu D1, no seu desenvolvimento 1. Essa ligação forte entre conclusão e D1 fortalece seu projeto de texto, e você viu que você não precisou aqui elaborar uma proposta difícil. O que eu vou colocar para resolver o problema? Nada disso. O seu desenvolvimento já indica o caminho que você deve seguir na proposta de intervenção. Tá bom? Vamos ler a nossa segunda proposta. Você vai colocar aí um conectivo aditivo. Em adição, o Estado, em especial o Ministério da Saúde. Galerinha, eu decidi aqui detalhar o Estado especificando quem do Estado, que é o Ministério da Saúde. Mas existem outras formas de detalhar o Estado. Você pode, por exemplo, explicar o que é o Estado. Você poderia ter colocado assim: o Estado, travessão, conjunto de instituições reguladoras da vida social. Bota o travessão de novo. Olha tanto que fica legal, né? Você detalhou o Estado explicando quem é o Estado. Eu gosto de ensinar isso para os meus alunos, porque nem sempre eles sabem qual é o ministério que vai agir para amenizar, para interferir naquele caso. Então, você não precisa decorar os ministérios, basta sempre explicar ao agente, que isso vai ser considerado detalhamento de um elemento da proposta de intervenção. Continuando aqui a leitura, o Estado, em especial o Ministério da Saúde, precisa inserir mais psicólogos e psiquiatras nas unidades básicas de saúde. Agora o modo, eu vou criar, né? Como, gente, que o Estado vai inserir mais profissionais da saúde nas UBS, nas unidades básicas de saúde? Abre concurso, contrata mais psicólogo e psiquiatra para atuar nessas instituições. Foi o que eu coloquei, por meio de abertura de concursos públicos,
curso com a finalidade de ofertar mais tratamento e educação psicológica em todos os meses do ano. Finalizei a minha segunda proposta e agora vem a retomada do repertório da introdução, que foi 13 Reasons Why, quando o candidato falou da Hannah Baker, lá no parágrafo introdutório. Ficou então, por fim, a sociedade brasileira estará mais distante da narrativa ficcional 13 Reasons Why. Essa última frase da conclusão, ela é uma espécie de prognóstico, é como você vai imaginar o futuro na sociedade brasileira. Então, essa frase, ela sempre tem um verbo no futuro do presente. No caso aí da nossa conclusão, foi o verbo estará. A sociedade brasileira estará mais distante da narrativa ficcional. Geralmente, essa é o único momento do seu texto, do texto inteiro, que vai ter um verbo no futuro. Tá bom? Então, esse é o parágrafo de conclusão. Eu espero que vocês tenham entendido. Não é difícil, basta você se atentar para essa comunicação das propostas com os desenvolvimentos e tentar depois, elaborar aí um modo e um detalhamento que façam sentido para as ideias que você retirou do seu desenvolvimento. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter calma para te responder. Eu tô fazendo isso sempre. E queria te convidar para você entrar aí na descrição desse vídeo e acessar o nosso canal do Telegram. Lá você sempre saberá das novidades da Intertexto e ficará sabendo, de todo vídeo novo maravilhoso que eu vou postar aqui na nossa plataforma da Intertexto. Ok? Gente, beijinho no coração, eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, se inscreva no canal. Tchauzinho!